Então, olha só, vamos começar aqui como de costume, né? A gente sempre pega uma posição e começa a dar uma analisada, né? Vamos dizer assim, uma analisada superficial na posição, pra gente ver o que nós conseguimos entender, né? Veja, do lado das brancas, se você tivesse de brancas aqui, o seu A1, o que a gente sempre procura primeiro, né? Você vê a questão de domínio de centro, você vê desenvolvimento das suas pedras atrasadas de A1, H2, existe trocas, existe colunas, então é isso que você vai começar a perceber aqui. Então nós vemos que o H2, ó, já desenvolveu, já tá lá em F4, tem uma infiltração aqui para G5, caso queira, né? Não que vá fazer, mas vamos ver as possibilidades. Tá dominando a casa de F4, o A1, ele tá cavilhado aqui, ó, ele parou em B2. Então essa não é uma boa posição, tá? Quando você tem aqui, ó, essa posição, essa estrutura em V, porque, olha, ele parou aqui, tá cavilhado, tá atrasado, né? Por isso que chama uma peça atrasada, você não consegue mexer, ó, não consegue mexer o A1 por causa de B2 e C3. Tem uma entrega aqui, né, pra talvez tentar trazer essa pedra aqui e capturar lá, por exemplo, já fica perto da dama. Tem um ataque aqui na pedra de C5, né, C3 para D4, e C3, D4 ainda forma aqui essa estrutura em Y, né, uma estrutura forte. A posição das brancas, tirando essa debilidade aqui, acredito que esteja numa posição até razoável. Vamos ver do lado das pretas, olha só. As pretas, elas têm aqui dominando a casa de C5, casas fortes do tabuleiro, C5 e F4. Ela tá dominando aqui a casa de C5, que provavelmente é o A7, né, que já desenvolveu aqui para C5. Então não tem mais pedra atrasada. A pedra atrasada de H8, olha, já desenvolveu, então já tá bem desenvolvido, não tem pedras atrasadas, né, isso é bom. Tá ameaçando aqui um ataque na pedra de F4, tem uma pedra de defesa ali. Vamos até virar o tabuleiro aqui, só pra gente visualizar do ponto de vista das pretas. Se bem que é jogada da branca, né? Mas é bom a gente sempre analisar. Aqui você tem uma certa debilidade, né? Tá sem pedra de defesa aqui em F8. Mas pra mim é uma posição, de certa forma, equilibrada. Só que é claro que se ela está aqui, é porque tem algum problema, certo? E geralmente o problema é pras pretas. Então vamos ver aqui o que o livro fala. As brancas jogam F2, G3. F2, G3. Então nessa posição, aquela ideia, né, que nós falamos de trazer uma pedra aqui, olha. Traz uma pedra aqui em D4 e aí você tem a captura para C7 ou a captura para G7. Olhando aqui, vamos dizer assim, sem fazer muita análise, né? Sem fazer muita análise, talvez a ideia que surge, né, é você ir lá para G7 e já fazer dama. De tal forma que... só que aí também tem o seguinte, né? Se você vai para G7, aí tem um outro porém. E agora é jogada das pretas. E aqui as pretas têm uma ideia. Qual que é a ideia? C5, B4. E aí leva essa pedra lá e captura para trás. E aí ficou 2 contra 2. E de quem que é a oposição aqui? Vamos ver. Agora é jogada da branca, né? A oposição, né? Contando a oposição. Vamos contar as colunas ímpares. Então nós temos uma pedra em coluna ímpar. Quem joga ganha. Então seria a oposição das brancas. Porém, essa pedra ali no fundo, né? Não sei. Vamos ver. Se joga aqui para bloquear a 5. Aí preta joga. Aí joga. Aí a oposição é das pretas, né? Desculpa, a oposição é das brancas. Então, na verdade, também não seria muito bom, né? Fazer essa recuperação aqui das pretas. Então, tá próximo de fazer lá o dama ou em H8 ou em F8. Parece ser uma boa ideia, né? Será que tem alguma escapatória? Também tem, olha, cheio de ideias aqui, né? Cheio de ideias. Tem mais uma ideia aqui, olha. D6, E5. D6, E5, F4 para B4. E a 5 faz dama. E agora tá ameaçando aquela pedra. Vai ter que fazer dama lá. E aqui tá empate, não tá não? E aqui é uma posição de empate. Porque não pode fazer dama aqui. Porque senão tá vindo, olha. E agora o que vai impedir o E7 de entregar aqui, né? Porque não tá podendo mexer, certo? Porque senão tá perdendo a dama. Então se coroar lá, ó, não mexe. Aí quando mexer de A3 para B4, aí vai obrigar a capturar. E aí captura e aí não tem mais como, né? Aí as brancas perderam. Então, se fizer isso, vai ter que coroar em F8. E aí, levou para empate, certo? Tem esse recurso aqui, né? Do D6 e 5. Então, parece que capturar lá em G7 não é tão interessante assim. E se capturar para C7, aí depois vai ter uma captura, né? De D8 para B6. E agora a jogada da branca. E aqui não tem nem o que pensar, né? O que a branca vai jogar aqui? Não pode, não pode, não pode. Sobrou o quê? O B2, C3.
Então depois que jogar o B2, C3, aí agora é a jogada das pretas. E aqui ficou ruim para as pretas, né? Porque onde que a preta vai jogar aqui? Todo lugar que ela joga, ela tá entregando, né? Jogar aqui tá entregando 2. Não dá, né, para jogar aí. Se jogar aqui tá entregando 2. Se jogar aqui tá entregando 2. Se jogar aqui tá entregando 2. Então, qualquer lugar que ela joga, né? Ela tá entregando pedra. Então ficou bem ruim, né, para as pretas aqui. Mesmo que tenta passar, é só entregar para trás e... enfim, então ficou bem ruim. Então acredito que a ideia aqui seja, por mais que pareça tentador, né, você capturar para G7, mas aí tem o D6 e E5. Então não pode capturar para G7. Vai ter que capturar para C7. Aí D8 vai formar, lembra das estruturas, né? Vamos virar aqui o tabuleiro, ó. Ao ver aqui, ó, esse problema aqui, ó. Se tivesse uma pedra aqui em A7, aí você tinha um Y, né? Aí com um Y formado, aí é bom. Que aí depois, na próxima, você entregaria um C5B4. Aí A3, né? Seria obrigado a capturar aqui. Aí você poderia capturar. Então, uma pedra aqui faria toda a diferença. Mas não tem, né? Então, essa estrutura aqui ficou fraca. Essa estrutura ficou fraca. Porque vai bloquear ali, ó. Aí não passa aqui, ó. Entendeu? Então, por causa dessa pedra aqui, não dá certo. Então, vamos voltar aqui, só ver se é isso mesmo, né? Que o livro comenta. Acho interessante o jogo de damas que ele é muito lógico, né? Então, assim, fez todo sentido os pontos que nós fomos considerando aqui. Vamos ver se existe algo mais aqui. F2, G3. H4, D4, C3, C7. C3, C7 e um ponto de exclamação, né? Uma exclamação é uma jogada forte. Então, é isso mesmo, né? C3, C7. Vai capturar pra cá. Captura para C7. Aí ele comenta que se capturar para cá, para G7, não oferece nada por causa do D6 e E5, olha lá. Por causa do D6 e E5. Aí é aquilo lá que a gente já comentou, né? Captura e A5 vai fazer dama aqui em A1. As brancas não podem coroar em H8, é o que a gente comentou. Então é isso. Aqui ele para aqui a análise, né? Então ele comenta que nessa posição você tem que capturar para C7. Aí depois de D8, B6... Aí B2, C3, também não tem muita opção, né? E aqui ele comenta uma posição curiosa. As pretas perdem por causa de uma peça extra. Por causa de uma peça aqui que entra a peça suspensa, né? Que ele comenta, ou peça pendurada. E qual seria a peça pendurada aqui? Ele comenta que é a peça de B6, a pedra de B6, que tá fazendo o papel aqui de peça suspensa ou peça pendurada. Por quê? Porque não tem base. Mais uma vez, olha, vamos girar aqui o tabuleiro. Não tem base, então por isso que ela tá suspensa. Por isso que a gente fala que essa peça aqui, ela tá suspensa, né? Essa daqui tá suspensa também? Só que essa daqui não tem nada cavilhando ela, né? A única coisa que tá impedindo é o F4. Agora, essa daqui, ó, tem duas pedras impedindo o movimento dela e não tem base aqui. Então, como é que mexe? Essa estrutura aqui é fraca, esse V, essa posição em V. Então, cuidado com essa posição em V aqui, ó. Tanto aqui do seu flanco direito, né? Quanto aqui também, ó, no meio do tabuleiro. Imagina que tem uma pedra aqui em E5 e G5 e não tem F4, claro, né? Ou aqui em H4, G5 F4, entendeu? Essas posições assim, toma cuidado, tá? Esses Vs... toma cuidado. Mas imagina que tivesse uma pedra aqui em A7, ó. Aí, quando ele jogasse aqui, do B2 para C3, você entregaria aqui, na hora que capturasse. Imagina que tem uma pedra aqui, tá? Aí você, com a pedra de B6, capturava lá, ó. Entendeu? Aí era bom. Era uma posição boa. Mas não tem essa base, então ficou uma pedra suspensa aqui em B6. Beleza?